que aconteceu no Brasil em 2022? Um golpe. Como vocês sabem, ontem eu já entrei com requerimento de abertura de uma CPI para investigar a interferência das agências americanas em ONGs e na política e nas eleições brasileiras. Está mais que claro que as eleições de 2022 e talvez todas as outras eleições que tivemos no Brasil até hoje foram manipuladas. O verdadeiro vencedor das eleições presidenciais de 2022 foi Jair Bolsonaro, mas quem o sistema colocou lá foi o Lula. Pois bem, agora está vindo à tona o escândalo USAID, mostrando que os Estados Unidos, sob o governo do Joe Biden, interferiu diretamente nas eleições aqui do Brasil. O deputado Gustavo Gayer está tentando recolher assinaturas para criar uma CPI para investigar o que aconteceu. A pergunta que eu faço, sinceramente, para vocês acreditam que vai acontecer alguma coisa dessa vez? Vocês acreditam que haverá uma ação efetiva e que os bandidos, que os criminosos que fizeram isso aqui no Brasil serão castigados, punidos? Visto tantas as coisas que já aconteceu no Brasil, deputados de direita sendo caçados, deputados de direita sendo presos, redes sociais de políticos de direita sendo derrubadas e nada, nenhum deputado, nenhum senador, nenhum político e nem o povo fez nada. Será que dessa vez vai acontecer alguma coisa? Em 2013, quando houve aquele levante, todo mundo nas ruas e tudo mais, achava-se que haveria uma mudança no Brasil. Pois bem, em 2014, a Dilma foi reeleita. Será que dessa vez vai acontecer alguma coisa? Pois bem, vamos começar aqui com o vídeo para a gente entender o que está acontecendo. Depois vou mostrar o Alan dos Santos comentando sobre esse assunto e também o Lula falando que nós devemos comer menos ou comprar produtos mais baratos. Enquanto a Janja arrebenta de gastar, enquanto esse governo destrói o Brasil, o povo não vai fazer nada. Teria que as lideranças, deputados, senadores, políticos, convocar uma manifestação. Só vai haver uma mudança nesse país com uma revolução da população. Não espere de políticos, não espere que mude lá no Senado, ou na Câmara, ou em Brasília. Eles não vão mudar nada lá, porque eles estão confortáveis. Eles estão ganhando, em time que está ganhando não se mexe. Quem está perdendo é o povo. A gente não vai mudar esse cenário, a gente não vai cobrar os deputados que vivem fazendo showzinho nas redes sociais. Esperar que vai mudar de lá de Brasília, cara? O S declarou uma guerra santa de censura contra todos os grupos populistas, incluindo Bolsonaro. Steve, estou te dizendo agora, se os USAID não existissem, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. E o Brasil teria uma internet livre e aberta. Foi a ajuda dos USAID que gastou dezenas de milhões de dólares do dinheiro dos contribuintes americanos financiando o empurrão para que projetos de lei contra a desinformação fossem aprovados no parlamento. Eles financiaram advogados que empurraram a corte à censura. Eles são o TSE, que escolheu reprimir tweets de Bolsonaro e mensagens do WhatsApp e Telegram. Eles construíram um povo da censura no Brasil. E ele foi construído inteiramente pelos USAID porque os USAID declararam Bolsonaro como o Trump populista dos trópicos e então montaram essa operação para controlar o ecossistema de informação. Um dos beneficiários dos USAID até disse em uma ligação pública que o propósito era eliminar a troca internacional de ideias entre o movimento Trump e o movimento Bolsonaro. É o que os USAID fazem. Eles matam o populismo doméstico porque isso atrapalha os objetivos de sua política externa. Muito bem, isso que ele disse é bem simples, né? O que aconteceu no Brasil em 2022? Um golpe, interferência internacional, dinheiro ilícito, cooperação internacional, golpista. A palavra é essa mesmo, tá? É que normalmente a gente ouve a esquerda falar golpe, golpista, parece que eles usam como clichê, como chavão. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, estavam envolvidos nesse golpe Alexandre de Moraes, Barroso, STF, TSE. Lembremos-nos que quem era o presidente do TSE à época? Alexandre de Moraes. Ele não era presidente do STF. Por isso que ele menciona o TSE e o STF. Porque, óbvio, para um americano entender que o Poder Judiciário cuida das eleições é mais ou menos para nós entendermos como é que um ser humano tem a mão atrás das costas, sabe? Você fala assim, alguém tem uma mão atrás das costas, assim, o cara até desenha aquilo na cabeça dele, mas não fica normal, né? Porque não existe isso, o judiciário tomar conta de eleições.
Então é óbvio que a explicação dele até fica um pouco imprecisa quando ele fala assim, uma subseção ali e tal. Mas não é. É de fato um órgão, né, do judiciário que cuida das eleições. Mas o que ele disse é gravíssimo, e agora nós temos as provas, nós temos os documentos. Em um país sério, né, o que teria acontecido? Um país sério, nesse exato momento, após a denúncia do Mike Pence, que não é a primeira vez que ele faz isso, só que agora, com os documentos, já não é mais a palavra do Mike Pence contra qualquer outra coisa. Agora nós temos documentos comprobatórios que mostram ali, nos contratos, quanto de dinheiro foi enviado para essa ação de golpe, essa ação golpista que foi feita no Brasil. Num país sério, estariam exatamente nesse momento presos Alexandre de Moraes, Barroso, o STF, o Congresso estaria fechado, porque não quer agir contra isso, porque está com medo, e o Brasil teria que ter todas essas pessoas presas imediatamente até que tudo fosse investigado. E digo mais, o primeiro que prender toda essa gente aí e falar para o Trump, olha, nós vamos prender até que as investigações nos Estados Unidos terminem, seria recebido pelos Estados Unidos. Simples assim. Só que não temos um país sério onde os próprios generais estão envolvidos nessa trama. Porque ainda não chegou nas Forças Armadas. O Trump ainda vai divulgar muito mais documento. Eu quero ver conversas do governo americano com os generais. Um escândalo absurdo. Um escândalo digno de que outros países até interferissem aqui no Brasil, não guerra, nada disso, mas exigissem esclarecimento, explicações para as coisas que estão surgindo, para esses fatos, para esses documentos que estão surgindo. Mas é claro, existem alguns líderes no mundo que são fora da agenda, que é Milley, Trump, Bukele. O resto do mundo faz tudo parte da mesma agenda. O Trump agora, junto com Milley, saiu da ONU. Foi até engraçado que o Eduardo Bolsonaro colocou assim, se o meu pai, Jair Bolsonaro, fosse eleito, ele também sairia da ONU. Daí ele tomou um fact-check, o pessoal falando, seu pai já foi presidente, 4 anos, não saiu da ONU, por quê? Enfim, cara, é cada coisa que a gente vê na internet. Por isso que desanima a gente. A gente tá vendo todos esses escárnios absurdos. Cara, isso aí é pouco. Isso aí é pouco. Isso aí é só mais um teco de todo o absurdo desse país. A gente teve o Daniel Silveira preso. Depois recebeu indulto e foi preso de novo. Deltan caçado. Um monte de gente presa. Eu fico me perguntando o seguinte. O Brasil fala que é um país de maioria esmagadora conservadora. E às vezes eu vejo que no costume realmente é. As pessoas querem trabalhar, têm suas famílias. Essa agenda woke aí, é minoria mesmo, gente. É minoria mesmo. Na sociedade assim você vê ali, mas é minoria. De cada 100 pessoas, um é woke. Eu acho que até menos. Então, o Brasil se diz um país conservador, um país de direita, mas um país de completos pacatos, coniventes com tudo que acontece, achando que amanhã sempre será melhor. Quando a gente vê claramente que o amanhã está sendo sempre pior. Agora o Gustavo Gaia vai abrir uma CPI. Como vocês sabem, ontem eu já entrei com requerimento de abertura de uma CPI para investigar a interferência das agências americanas em ONGs e na política e nas eleições brasileiras. E hoje o escândalo tomou uma nova proporção. O ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pence, participou agora de mais uma entrevista há poucos minutos com o Steven Crowder, que é um podcaster de grande alcance nos Estados Unidos, e ele falou mais uma vez da situação do Brasil, de como foi feita essa interferência, da quantidade do dinheiro que foi gasto aqui, como essas agências interferiram diretamente para evitar que Bolsonaro fosse reeleito. Olha, o buraco é muito mais embaixo. E esse pode ser um dos maiores escândalos que o Brasil já testemunhou. E o curioso é que a imprensa brasileira não fala uma linha sobre isso. Eles estão tão desesperados. Essa CPI pode trazer informações que podem acabar não só com o PT e com a esquerda, mas com todo esse sistema que se apoderou, que se apropriou da nossa democracia. Então, sabe o que eu acho gozado? Até, tipo assim, ele é o parlamentar, tem que pedir votos para a CPI mesmo, tudo mais, né? Mas sabe o que eu acho interessante, curioso, engraçado? É que ele fala da imprensa que está protegendo. A imprensa, ela é mantida pelo sistema. Olha o tanto que o PT está pagando para as imprensas, para os jornalistas. Sabe? É até loucura falar um negócio desse, porque todo mundo já sabe. Ele fala, maior escândalo
que pode acabar com o PT, pode acabar com o sistema. Como, Gustavo Gaia? O nosso Congresso, o nosso Senado, os deputados, senadores, a maioria são corruptos. A maioria são covardes. Como Olavo de Carvalho falou, o petista ele queria chegar no poder para derrubar o poder. Quando ele chegou no poder, ele se uniu ao poder. O Bolsonaro e aparentemente vocês falaram que queriam chegar no poder para destruir o poder, para ruir o sistema. O que vocês fizeram? Quando chegaram no poder, então vocês estão ganhando. Vocês têm seus salários gordos e regalias, etc. Até posso acreditar, Gustavo Gaia, que você seja uma pessoa do bem mesmo, que queira mudar. Mas 80% dos políticos do Brasil são corruptos. 80% não querem mudar. Seres como Tiririca, Cajuru, Romário. Eu não vou falar os de esquerda, os esquerdistas mesmo, porque eles são câncer. Mas políticos que nós temos são de um nível, talvez o nível da nossa população. Talvez seja por isso, ou provavelmente seja por isso, que nós não fazemos nada. Talvez 30% da população, como eu, se revolta e 70% não faz nada. Porque só está esperando, talvez um dia, a vez de chegar no poder para se unir ao poder. Essa CPI, na minha opinião, essa CPI não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Vai ser um monte de vídeo na internet, vai ser Bia Kiss falando, vai ser Damares falando, vai ser todo mundo falando. E de certo, de concreto, de útil para o povo brasileiro, não vai rolar nada. Vocês não vão impeachment o Lula, vocês não vão impeachment o Alexandre de Moraes, e vocês não vão fazer o principal, cobrar entre vocês e chamar uma revolução na sociedade e da população. Porque a única coisa que mudaria esse país, é uma revolução na sociedade. Sabe por quê? Porque se nada acontecer com toda essa patifaria que está aprovada pela USAID, aí com os documentos do USAID, se nada acontecer, qual é o ânimo que um cidadão vai ter para ir votar em 2022? Votar em quem? No Bolsonaro? O sistema não vai deixar. Algumas pessoas falam, você reclama, mas não faz nada. Eu não sou político, quem tem que fazer são eles. Mas se eu tivesse uma ideia e tivesse nos seus lugares, pelo menos eu cobraria as pessoas que ficam um passando a mão no outro, um lambendo o outro. Ninguém mostra, fulano, vão pra cima. Se você não for, eu vou te expor na internet. Não acontece isso. Todo mundo ali, briguinha de comadre. E efetivo mesmo para a sociedade, não vem nada. Se vocês realmente querem mudar alguma coisa, convoquem a população. Chamem aí, Carla Zambelli, chame todo mundo. Mete um cala-boca naquele maldito canguru de bigode, que ele é um criador da desordem, e convoque a população. Um levante popular muda esse país. Fora isso, Gustavo Gaia, eu não sei se é boa intenção o que está fazendo ou se você está só jogando para a torcida. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Você acha que essa CPI vai ter algum sucesso? Você acha que alguma coisa vai mudar lá de Brasília para o cidadão? Ou você acha que a única mudança teria que vir, a única mudança possível seria do cidadão para cima e não de cima, onde estão todos confortáveis, para baixo? Comenta aí se você acha que eu estou errado. Eu sei que muita gente adora ficar assistindo esse tipo de programa. Nossa, agora vai. Vamos acordar, gente. Vamos acordar. Nunca foi. E pelos nossos políticos, não tá com cara de que vai ser não, cara. A chance que a gente teve foi o Bolsonaro e não foi. Imagina daqui pra frente. Só uma guerra nesse país para mudar isso. Se você gostou desse vídeo, peço que dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comenta aí sua opinião de tudo isso. Um forte abraço, tchau, tchau.